Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais um momento de culto ao Senhor, de louvor, de adoração coletiva. E o importante é a gente lembrar que nós vivemos em adoração, né? Nós
vivemos em adoração durante a semana e aqui nós adoramos coletivamente e também reabastecemos a nossa mente com a palavra de Deus para que a nossa adoração ela seja direcionada, ela seja consciente. Isso é muito bom, né? E sejam bem-vindos aqueles que também estão vindo pela primeira vez, aquele que talvez depois vai assistir esse culto pelo YouTube mais tarde. Deus abençoe a tua vida também. E nós vamos começar orando ao Senhor, agradecendo por chegarmos até aqui, agradecermos por poder participar da adoração ao Senhor, do culto a Ele. Isso é graça, é privilégio que Ele nos concede, e nós adoramos de muitas maneiras, cultuamos ao Senhor de diversas formas, e nós vamos tanto nesse primeiro momento após a oração louvá-lo com os cânticos, e você que veio preparado também oferte ao Senhor. É uma maneira de nós reconhecermos que Ele é aquele que tem nos sustentado, que tem nos dado o pão de cada dia, que tem provido a nós a oportunidade, a saúde, a força para sobrevivermos enquanto ainda estamos neste mundo. Eu convido você a ficar em pé nesse momento e juntamente comigo vamos orar ao Senhor, agradecendo, pedindo que Ele aceite este culto e que por Sua palavra Ele fale conosco, fale aos nossos corações. Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui neste momento, mais uma oportunidade que nós temos de nos reunirmos com os nossos irmãos e juntos, meu Deus, cultuar ao Senhor, trazendo à memória aquilo que o Senhor tem feito por nós, também trazendo à memória aquilo que tem nos entristecido, nos preocupado, para colocarmos diante do Senhor, na Tua presença, em oração, estarmos, Senhor, disponíveis para sermos alimentados e direcionados pela Tua palavra, e que esse momento de cântico, meu Deus, que vamos agora ter, momento de louvor ao Teu nome, seja um momento de manifestar essa alegria, essa gratidão, essa confiança que temos no Senhor. Usa o Teu Filho que vai ministrar a palavra, para que a Tua palavra alimente a nossa fé, traga resposta, orientação para a nossa vida, que também aqueles que vão ofertar ao Senhor neste momento, devolver os dízimos, que o Senhor abençoe aquele que tem feito também de uma maneira pela transferência bancária, pelo aplicativo. São diversas formas que nós temos hoje de contribuir para a Tua obra, mas que o sentimento que nos motiva seja sempre o mesmo: a gratidão e o reconhecimento de que o Senhor tem sustentado a nossa vida. Aceita o nosso culto, meu Deus, e abençoe cada vida na oração que te fazemos em nome de Jesus. Graças a Deus. Ele me falou que ele ganhou um Xbox One. Louvemos ao Senhor, agradecemos a Ele por tudo que Ele tem feito. Amém? Graças te damos. Outras palmas, celebrando ao Senhor. Aleluia! Quem tu és, Senhor? Vamos cantar juntos. Poderoso, poderoso, nunca.
Graças te damos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Bendito é teu nome. As coisas desse mundo, as coisas deste mundo não são nada diante dele. Foi infalível o que se compara a ti. Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Ele sofreu. Cante. Sofreu por tanto amar a humanidade, o seu sangue é salvação. Jesus. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha Aleluia. Oh, aleluia. Veja comigo está. Veja comigo está O Espírito. o Espírito queimando em teu ser. Amigo e protetor, que me leva à verdade. Ele
toda a minha alma ao Senhor. Aleluia. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão, Jesus. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de te adorar e te glorificar o teu santo nome, Pai. Aleluia. Fala conosco, aos nossos corações. Estamos aqui, Senhor. Estamos aqui nesse lugar. Esse lugar é teu, Jesus. Esse lugar é teu. Somos teus. Aleluia. Bendiga a minha alma, Senhor. Vamos louvar a Deus, adorar. Sei que estás aqui, aqui neste lugar. Eu posso te sentir, Senhor. Eu posso te sentir. Sonda-me. Pelo teu amor, Jesus, com teu amor,
do teu amor, ó Senhor, do teu amor. Pessoal, boa tarde, quase noite para todos. Sejam todos bem-vindos. Nossa gratidão estarmos juntos aqui neste domingo e agradecidos a Deus porque Ele tem sustentado a nossa vida. E de uma forma bem objetiva, nós oramos aqui, mas eu gostaria que você, mais uma vez, pudesse fechar os teus olhos e que o Espírito de Deus te desse a possibilidade de compreender mais um pouco do Evangelho através da palavra, das Escrituras, e que o nosso coração esteja também preparado para ouvir a palavra de Deus. Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado. Mais uma vez oramos a Ti. E agora nós vamos meditar um pouco mais na Tua Palavra, porque nós já sabemos que ela é poderosa para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. E o Teu poder que impacte a nossa vida, transforme-nos e que sejamos mais parecidos contigo. Essa é a grande proposta do Evangelho, nos tornarmos parecidos contigo. Por isso eu Te agradeço por aqueles que estão aqui pela primeira vez, e que eles sejam bem-vindos a este lugar, e que em nome de Jesus eles também sejam alcançados pela Tua maravilhosa graça, e que compreendam através do Teu Espírito Santo a palavra que será meditada nesta tarde e noite. E aqueles que estão na caminhada, estão trilhando esta jornada, também sejam fortalecidos no Senhor, e que nós aqui sejamos alimentados, treinados, esclarecidos através da Tua palavra, porque é ela que traz sentido para a nossa fé. Por isso nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tome aí o teu lugar, por favor. Eu quero já agradecer você que hoje estamos num feriado, né? E amanhã é um feriado nacional. Muitas pessoas podem ter escolhido passar em algum lugar com a família, outras estão aqui na cidade. Então, também agradecidos a Deus, se porventura você veio aqui hoje pela primeira vez, que você tenha a alegria de cultuar a Deus. Eu quero compartilhar com você mais uma série, ou numa reflexão de uma série que nós já caminhamos por alguns domingos. Alguns encontros atrás, das nossas celebrações, eu refleti sobre alguns pilares da nossa fé, da nossa caminhada. São pilares que sustentam a nossa fé de uma forma mais viva, no sentido de que ela é transformadora. Eu falei sobre a importância da aliança, que aquele que deseja seguir Jesus como discípulo, ele precisa compreender e entender o que é obediência. Eu falei também sobre a importância do que era a verdadeira humildade segundo as Escrituras. Então, este discípulo que reconhece, que entende o que é a humildade. E no último domingo, eu falei sobre a importância de imitarmos aquele que é o nosso mestre. Jesus, ele nos chamou para uma proposta de imitação.
de imitarmos. Esse é o grande sentido da vida cristã. E eu falei aqui que é suficiente para nós, é muito suficiente que nós tenhamos a possibilidade de imitá-lo. Então a fé cristã, ela na verdade é uma proposta de imitação ao nosso mestre, ao mestre Jesus. E o que eu desejo compartilhar com você hoje está nesta mesma caminhada, nesta mesma jornada, e que é uma ideia do que é a unidade em Cristo. Quais são as marcas desta unidade para a igreja? Eu acho que em algum momento na história nós aprendemos algumas coisas. Pode ser que a gente entendeu que unidade é todo mundo se vestir igual. Pode ser que um dia nós aprendemos que unidade na igreja ou em algum ambiente que a gente conviva, pode ser que todo mundo fale a mesma coisa. Aí a gente pode achar que isso é unidade. E é claro que de alguma forma algumas coisas são interessantes nesta ideia, mas não é isso que nos torna, nos faz ser ou ter unidade como corpo, como igreja. Não é que a gente use a mesma roupa, o mesmo estilo, use alguma coisa parecida para a gente dizer, não, aqui todo mundo é unido, está no mesmo sentido. Então não é essa unidade que a Bíblia vai dizer para a gente. A Bíblia vai dizer para a gente que existe uma proposta de unidade, são marcas para esta igreja trilhar uma jornada mais profunda com a pessoa do nosso Senhor Jesus. Então, para trilhar isto, é muito importante, é fundamental que a gente compreenda verdadeiramente quais são essas marcas para a gente hoje. Você pode já ter ouvido, ou alguém já te diz, ou alguém já até te perguntou como é que faz para ir lá na sua igreja, ou ontem, ou essa semana eu ouvi alguém me dizendo que uma amiga, eu não lembro como foi a história, eu sei que um amigo perguntou, eu quero ir na sua igreja, ou a amiga perguntou, eu quero ir na sua igreja, mas com que roupa eu devo ir? Esta pessoa, certamente, ela tem um padrão, e ela entende que estar aqui requer, às vezes, alguma unidade até de roupa, onde eu não estou dizendo que você está errado ou não, mas não é esta unidade que a Bíblia quer estabelecer para a gente compreender um pouco mais. E quando a gente trabalha a unidade na Bíblia, eu gostaria que você pudesse pensar comigo que esta proposta de unidade, ela provém do próprio Deus. Deus é o promotor da unidade. E aí a gente vai entender por quê. E Deus, ele na pessoa do Espírito Santo, ele promove a unidade no corpo. Por isso que nós também, porque aprendemos de uma forma equivocada, e pode ser que a gente sofra ou já sofreu alguma ideia errada, e às vezes até praticamos achando que aquela pessoa não faz parte da unidade da comunidade porque ela não está se comportando como a gente gostaria. Então, quando esta unidade, ela não é apenas algo que eu criei ou aprendi, mas ela é produzida pelo Espírito, ela vai me levar a algumas ações, algumas atitudes e algumas compreensões de forma mais clara. Por quê? Em primeiro lugar,
como diz aí o texto de 1 Coríntios, eu queria ler alguns textos com você, mas o meu texto básico hoje está em Efésios, tá? Mas eu gostaria de ler com você 1 Coríntios capítulo 12, se você puder abrir sua Bíblia aí, ou seu smartphone, no versículo 13, diz assim, um texto interessante, 1 Coríntios 12, no versículo 13, diz assim: pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber em um único Espírito. Então é legal a gente entender que essa proposta, essa visão de unidade, ela provém de uma única fonte, e esta fonte, ela é a própria pessoa de Deus, tá? Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente precisa compreender que a ação do próprio Deus nesta unidade, ela é produzida através do Espírito Santo, mostrando para nós que Ele é a fonte da nossa unidade. Então, nós estarmos juntos no mesmo corpo, não é porque nós temos gosto parecido, hábito parecido, não é porque a gente gosta da comida A, da comida B, nós não comemos isso, não comemos aquilo, não, é muito mais profundo do que isso. É algo produzido pelo Espírito Santo de Deus, que me leva a entender que o fato de sermos corpo de Cristo, eu compreendo que o que me une a este corpo é uma pessoa, não são os meus hábitos, não é a forma que às vezes eu me visto apenas, não é porque eu gosto disso ou daquilo, mas é uma pessoa que me une a este corpo, e essa pessoa claramente se chama Jesus Cristo. Ela é o centro do corpo, tá? Então o Espírito Santo de Deus diz, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 12, no verso 13, diz que Ele é a única fonte. Aí no versículo 20, se você quiser acompanhar também, diz assim: assim há muitos membros, mas um só corpo. Está aí essa ideia da unidade. Nós somos diferentes, nós somos diversos, nós somos, cada um tem uma maneira de enxergar, e eu acho que isso tem que ficar claro para nós. Nós temos, às vezes, uma maneira de compreender as coisas, e eu preciso respeitar, eu preciso entender o outro, eu preciso compreender o outro. Pode ser que o outro não goste muito do que eu gosto, o gosto dele não é o meu, mas o que me faz estar aqui não é o nosso gosto, não é o nosso jeito apenas, mas é a centralidade daquele que nos chamou para esta boa jornada. Tem que ficar claro isso para nós. E nesta proposta, eu queria que você pudesse agora caminhar para a carta aos Efésios, que é onde eu quero meditar com vocês. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele vai expressar um negócio muito interessante para todos nós. Ele vai dizer que versículo 3, 4 verso 3: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É lógico, o apóstolo Paulo está orientando a igreja e a comunidade de fé que a unidade ela precisa de dedicação, ela precisa de empenho, ela precisa de esforço, ela precisa de
de zelo. Eu acho que em algum momento da vida da gente, seja dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente de amigos, quantas vezes nós nos ferimos em algum momento? Quantas vezes algumas cicatrizes ficam na nossa vida por causa das cisões que acontecem na nossa vida? Pode ser que a tua cisão, ela não foi apenas num conjunto de ideias. Pode ser que em algum momento você já tenha passado por uma cisão familiar. As marcas ficam. O apóstolo Paulo, quando ele fala para a igreja, e ele vai dizer para a igreja que a igreja deveria fazer todo o esforço para que ela permanecesse, faça um esforço para que a unidade seja conservada. E eu queria meditar um pouquinho com vocês o seguinte: como tem gente que não gosta de fazer esse esforço, como tem gente que machuca o outro, como que tem gente que pode maltratar o outro, e não compreender que esta unidade ela é produzida pelo Espírito. Por isso eu preciso pensar muito bem antes de machucar o outro, porque uma ordem bíblica para a minha vida, que eu preciso, seja no âmbito familiar, eu preciso cuidar e zelar para que alguém na minha casa não se machuque. Quantas vezes, e é provado que no nosso âmbito familiar as palavras são mais rudes e duras, dificilmente eu falaria com você: Luana, se você pegasse aqui o meu celular agora, dificilmente eu gritaria com você. Eu não falaria assim: Luana, deixa esse celular aí, quem mandou você pegar? Eu não ia fazer isso com você. Mas nós não fazemos essas coisas com gente que é mais perto da gente. De vez em quando a gente fala uns negócios com pessoas que convivem com a gente, e essas falas que a gente faz, elas machucam também. Mas o excesso de liberdade que a gente tem, o excesso de intimidade que a gente tem, às vezes nos leva a ferir. E o apóstolo Paulo diz que a gente precisa ter cuidado e fazer todo esforço para que esta unidade, este vínculo, esta família, aqueles que estão perto de nós, não sejam machucados. Eu poderia dizer aqui um monte de coisas que eu passei, mas essa não é a minha ideia. A minha ideia é trazer para a gente que, a partir do momento que eu compreendo o que é a unidade, de quem produz a unidade na nossa vida, quem age no meio da igreja, que é o Espírito Santo, eu, como uma pessoa transformada pelo Espírito, morada do Espírito, casa do Espírito, eu preciso repensar o jeito que eu vou fazer isto, a maneira que eu vou me colocar, a maneira que eu vou tratar, a maneira que eu vou entender e o que realmente é a unidade, o que me faz estar junto com você, por que nós devemos andar juntos, por que devemos caminhar, trilhar esta jornada juntos. Não é só porque nós vivemos num ambiente legal, mas tem alguma coisa que nos atrai aqui, tem uma pessoa que nos atrai aqui, e a partir do momento que eu entendo que eu sou morada desse Espírito maravilhoso, esta pessoa que me atrai aqui me leva a ter uma vida diferente, e a unidade que nós vivemos aqui, ela está centralizada em outras coisas, que não aquilo que nós imaginávamos. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, que esta unidade, segundo a Bíblia, olha aí para a sua Bíblia, por favor, capítulo 4 de Efésios, diz que, versículo 4, há um só corpo, em um só Espírito, e assim como
a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Em primeiro lugar, nós somos unidade, nós somos corpo, e nós devemos priorizar e cuidar disso, porque quem faz esta proposta de habitar na nossa vida, de nos conduzir, é o Espírito Santo. Então, a partir do momento que eu sou morada, habitação de Deus, templo, edificação, e é essa ideia que o apóstolo Paulo diz: eu sou morada individual do Espírito. Então essa pessoa que está do meu lado, e essa pessoa que convive comigo, na mesma comunidade de fé, não é qualquer pessoa, eu não posso tratá-la de qualquer jeito, ela também é morada do Espírito, ela também é a habitação do Senhor, e isso é individual. Então, unidade requer que eu saiba que uma pessoa que se rende a Cristo, ela é a habitação de Deus, ela vive no Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo habita nesta pessoa, e é uma coisa importante a gente compreender, e eu quero abrir um parênteses, que a ideia de que o Espírito habita numa comunidade, não é porque ela tem algumas manifestações. O Espírito Santo habita na comunidade quando a gente compreende quem é o Senhor da nossa vida. O Espírito Santo habita quando a gente compreende qual é a palavra do vivo Deus. O Espírito Santo habita na nossa vida quando a gente ouve e crê na palavra da verdade, que é o Evangelho, que nos salvou, como o apóstolo Paulo diz: vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo, uma comunidade, ela tem essa marca do Espírito Santo, não é porque alguém só tem algum tipo de manifestação, não, é quando ela entende o Evangelho, ela compreende, ela ouve, ela crê, ela entende que quem falou para ela foi o Deus vivo e poderoso, e ao momento que ela creu na verdade do Evangelho, ela foi salva, mas salva porque o Espírito a transformou, mudou o seu pensamento, e isso a faz entender o seguinte: eu sou do Espírito, morada do Espírito. Sendo morada do Espírito, eu preciso cuidar muito bem disso aqui, do outro, da outra pessoa. E eu queria que você entendesse o seguinte: a nossa chamada, o nosso convite, a nossa vida em unidade, ela nasce na presença poderosa do Espírito Santo na nossa vida. Não esqueça disso. E aí uma outra situação que o texto do apóstolo Paulo diz também, que ela nasce com uma chamada deste vínculo, né? Deus nos chamou para viver em paz. O que nos vincula como pessoa, o que nos vincula como irmãos, além dessa ação do Espírito na nossa vida, ela precisa produzir na gente paz. Paz. Eu não posso viver mais debaixo da culpa, mas eu vivo debaixo da graça de Deus, e esta graça me produz paz. Um vínculo que eu tenho que produz paz na minha vida. A chamada de Deus, nós somos chamados para viver esta esperança que o Evangelho produz. Então, fazer parte de uma unidade, de uma comunidade, de um grupo, eu preciso entender que quem me chamou foi o Espírito, quem me trouxe foi o Espírito, quem me alcançou foi o Espírito, quem me converteu foi o Espírito, para viver aquilo que Ele propõe. E aí a proposta dele é que eu tenha vínculos de paz. E esse vínculo de paz não é só paz aqui. Esse vínculo de paz é paz lá. Eu recebi a paz. Eu vivi em guerra. Eu vivi em ofensa com Deus. Eu recebo esta paz. A partir do momento que eu creio no Evangelho,
a partir do momento que eu entendo o Evangelho, a minha vida foi pacificada. Eu vivia em guerra com o Senhor, e agora, crendo no Evangelho, sendo a habitação do Espírito, eu fui pacificado com Deus, e essa pacificação passou pela cruz de Cristo. Você sabe quem trouxe paz para a minha vida e para a sua vida? Jesus, quando Ele se entregou na cruz do Calvário por cada um de nós. Eu vivi em guerra, agora eu vivo em paz, e esta paz, ela também é transmitida na comunidade, porque todos nós compreendemos que vivíamos em ofensas, e aí Cristo nos dá paz e nos vincula. O meu vínculo com você, mais uma vez eu digo isso, não é porque nós gostamos das mesmas coisas, não é porque nós gostamos da mesma roupa, mas é porque nós nos rendemos ao mesmo Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, que transformou a nossa vida e que nos deu paz. Ele, é a pessoa dele, e quando eu entendo isso, o apóstolo Paulo continua dizendo para nós, o texto diz assim no versículo 4, há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Aí o versículo 5 ele diz assim, há um só Senhor. Então o que promove a unidade da igreja? Mais um pilar, que nós temos um Deus, um único Deus. A nossa adoração é em torno da pessoa de Cristo. A nossa adoração não é a um corpo soberano de homens. A nossa adoração não é um corpo de alguém aqui dentro que tem uma transcendência diferente. Eu não busco aqui alguém que é espiritualmente anormal. Não, o Senhor da igreja, o que traz unidade na igreja é saber que este Senhor é o centro da igreja. Então, há um só Senhor em torno de uma única só pessoa. A igreja se reúne não em torno de algo além do que a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, o que nos faz sair de casa, nos mobilizar para qualquer outra coisa, agir de forma generosa, é o Senhor Jesus. Ele é o centro da igreja, Ele é o Senhor da nossa vida. Em Atos capítulo 4, verso 12, diz que não há outro nome, Ele, é só Ele, é só Jesus, o Senhor dos Senhores. Isso tem que ficar claro para nós. Hoje existem muitos senhores na igreja evangélica, né? Existem muitos senhores, existem pessoas que às vezes têm mais autoridade que o próprio Senhor, existem domínios maiores do que o Senhor que se entregou pela igreja. Então, a marca da unidade da igreja está reunida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A outra marca que a Bíblia vai dizer aí no texto, diz que é uma só fé. E quando fala de uma só fé, eu fico pensando, o que é isso que Paulo está dizendo, né? O que é isso? Está falando para uma comunidade, e uma comunidade afirma ter uma única fé, e esta fé não é uma fé de uma pessoa, mas Paulo está dizendo que a única fé, ela está centralizada na revelação das Escrituras. Não é o que eu acho, não é o que o Fernando acha, não é o que a Karina acha, não é o que o Éder acha, não é o que eu acho, é o que a Escritura diz. Ter uma só fé é estar aberto ao confronto do Evangelho. Ter uma só fé, isso não quer dizer que nós não tenhamos às vezes colocações diferentes, como Deus nos criou diferente, Deus nos chamou nessa multiforme jeito de ser que nós temos. Cada um tem um jeito,
mas por isso que a igreja está centralizada numa única pessoa, que é a pessoa de Jesus. Nós temos um único Senhor, nós temos uma única só fé, e esta fé, ela está revelada, ela já foi revelada, ela não vai ser revelada. Por que a igreja de Cristo hoje sofre muito? Porque ela abandonou a fé revelada, a Bíblia Sagrada. Por isso que a minha fé é uma, aí eu converso com o outro, a fé dele é outra, aí é a interpretação que ele dá. Mas aí a gente pouco para olhar para a Bíblia. O que diz a Bíblia? O que diz as Escrituras? O que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre este assunto? O que a Bíblia fala sobre a regeneração do homem? Que fé é esta? Será que a gente entende isso, né? Então a Bíblia está dizendo que uma só fé, e Paulo vai dizer isso para a gente: regenerado por Cristo Jesus. O homem foi justificado por Cristo Jesus. O homem é santificado e o homem também será glorificado. Olha que interessante, essa é a fé bíblica. É isso que nos centraliza em Cristo. É isso que deve impactar a minha vida. Hoje eu recebi esses dias, e algumas pessoas me mandaram, não só daqui, mas em outros lugares, até familiares, me perguntando sobre o Avatar. Quem viu o Avatar? Você viu o Avatar? Fez? Com medo? Com medo. O Avatar. Esse negócio, eu não sei, é do Facebook, né? E Avatar para lá, Avatar para cá. E aí uma chegou para mim e perguntou: o Avatar é de quem? Eu falei: não sei, deve ser do Zuckerberg. Ele é o dono do Facebook, deve ser dele. E a preocupação, que aí a pessoa já preocupada, já me mandou um texto dizendo que tinha um monte de coisa atrás do Avatar, de demônio. Eu falei: mas como é que você chegou a essa compreensão? Aí eu li na internet. Eu vim de uma geração de fé, e tem outros amigos que aqui também vieram. Os caras lá mais antigos já ouviram, ou alguns já vieram e até fizeram. Eu vim de uma geração de fé que a igreja evangélica, por abandonar isso aqui, ela começou a crer um monte de coisa. Aí pode ser que você faça isso, tá? Se você fizer, você já vai aprender. Tem pessoas que se dizem cristãs, que estão unidas a Cristo, e já disseram para mim, eu orientei: eu não tenho uma planta lá em casa, pastor, eu não ponho lá em casa, comigo ninguém pode. Eu falei: mas por que não? Aí ela me pediu ajuda. Eu falei: mas por que você não põe a planta na sua casa? É tão bonita. Ela falou assim: não, é porque essa planta, ela é perigosa, ela tem um lado espiritual e tal, e tal. Eu falei: e aonde você leu isso? Foi na Bíblia? Aí ela falou: não. Eu falei: então qual é a fonte disto? Vocês estão percebendo? Qual é a fonte da sua vida? Qual é a fonte? Eu expliquei dizendo que não, quem criou esta planta foi o Criador dos céus e da terra, é o Senhor, foi Ele que criou. Se alguém disse, se algum outro tipo de religião falou que aquilo, isso é problema deles, mas quem criou foi o Senhor da sua vida. Eu vim de uma geração de fé, e infelizmente a gente vai, porque a gente abandona as Escrituras, a gente abandona o contato com a verdadeira fé, o conhecimento revelado nas Escrituras. Quando eu cheguei aqui na cidade de Votuporanga, há 13 anos atrás, uma pessoa me procurou e disse assim: verdade, o senhor come no McDonald's? Eu falei: não. Ele falou: graças a Deus.
Aí eu emendei ao final da frase, eu não em vírgula, eu não falei a vírgula, né? Falei, não, porque eu só vou quando alguém paga. Aí eu falei, se você pagar, eu vou. Mas o senhor come? Eu falei, como? Não. Aí ele tentou me explicar por que ele não comia no McDonald's. Eu fiquei assim, olhando. Falei, aonde você leu isso? Qual é a carta bíblica? Aonde está escrito isso? Então é importante que a gente tenha uma fé sólida, uma fé clara, uma fé revelada na palavra de Deus, uma fé onde a Bíblia, e nós tenhamos clareza entre nós. Se eu tenho dificuldade, eu preciso aprender. Por isso que é muito importante que eu faça parte de um pequeno grupo, que eu faça um grupo um projeto Edificar na minha casa, eu estude a Bíblia, eu tire uma dúvida, eu pergunte. Porque hoje tem muita coisa que não é bíblica. Tem muita gente acreditando que ele é justificado pelas obras, aonde a Bíblia diz que eu sou justificado unicamente por uma ação de Deus, é um ato de Deus. Deus me diz que eu sou justo. Foi Ele que disse. E se Ele diz que eu sou justo, é um ato declarativo de Deus. Eu sou justificado por Ele. E aí a gente confunde justificação com santificação. Aí eu fico tentando ganhar a minha salvação, mas eu não ganho. Ele me deu a salvação quando eu creio no que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Uma só fé é quando eu creio que eu fui regenerado. Eu estava morto nos meus pecados, não tinha vida, e o Espírito Santo me trouxe a vida e me deu vida. Uma só fé quando eu creio que eu fui totalmente regenerado pelo Santo Espírito de Deus e fui justificado. Eu não merecia, eu não alcanço, eu não consigo, e agora nesse processo de santificação eu estou vivendo, mas quando Jesus voltar, eu serei glorificado. Eu tenho que acreditar nesta proposta do Evangelho, porque senão eu fico tentando resolver os meus problemas com as minhas próprias forças. E a Bíblia diz que a unidade da fé, a unidade da igreja passa pelo que ela acredita. Por que às vezes ela não consegue, ela não se desenvolve? Por que a gente não avança? Porque eu estou dividido. E às vezes alguém disse para você alguma coisa e você nunca perguntou, nunca tirou aquela dúvida. Por isso que é importante que eu saiba caminhar, crer naquilo que foi revelado nas Escrituras. Não acredite de verdade. Olha, guarde isso, irmão. Fique só com a Bíblia, por favor. Tem dúvida? Pergunte. Se a gente puder te ajudar, a gente vai pesquisar. Mas fique só com a Bíblia. Hoje tem muita gente dizendo muita coisa. Então, unidade requer que eu me volte para as Escrituras. Eu quero caminhar no sentido a mais que Paulo diz que existe aí uma caminhada ainda. O texto diz que há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e sobre todos, e por meio de todos e em todos. Eu queria chegar a esta parte final já, dizendo o seguinte. Paulo está expressando para a gente que quando a igreja tem ela clareza dessa unidade, a gente deixa claro que a nossa participação neste corpo, ela é fruto de uma clareza daquilo que eu entendi. Então eu posso compreender o batismo como uma clareza do que eu entendi e compreendi, e eu vou ser inserido nesse corpo. Eu quero fazer parte, porque batismo é uma ação de você ser inserido, e eu posso também compreender que eu preciso agora, que eu entendi o Evangelho, eu quero descer as águas batismais. Se você está aqui agora, você consegue olhar ali para o meu lado direito? Olha lá para o lado direito. O que é que tem lá? Uma piscina. Paulo vai dizer que é um só batismo, e
é essa figura. Eu vou fazer parte da comunidade, eu vou ser inserido, e batismo é eu vou agora mergulhar, mas eu não sou batizado, essa autoridade, ela não é do pastor Fernando, essa autoridade, quem me batiza não é a igreja, quem me batiza, não, eu compreendi o Evangelho, e agora eu quero fazer parte desta unidade, deste corpo como unidade, e uma forma de demonstrar isto, da minha fé mais clara, de que eu entendi que eu fui regenerado, que eu fui justificado, de que eu estou sendo santificado em Cristo Jesus, e que eu aguardo a glorificação da minha vida. Esta forma mais lúdica para mim é ser batizado. Ali eu deixo, é claro, para a minha vida, e publicamente, de que eu entendi que o que Jesus fez na cruz do Calvário por mim tem sentido. Ele morreu pelos meus pecados. Então eu queria que você pudesse pensar nisso, fazer parte da unidade da igreja, ou fazer parte do corpo de Cristo, pode ser não apenas frequentar o culto, mas também ser inserido no corpo. Eu quero fazer parte deste corpo, eu quero viver este corpo. E o apóstolo Paulo diz para a gente, não um reconhecimento, não é apenas um status, não, eu agora sou inserido, sou da comunidade, mas eu sou da comunidade, mas essa comunidade não é do pastor Fernando, essa comunidade é de Cristo. A comunidade não é minha, é de Cristo. A centralidade é de Cristo. A pessoa central da igreja é Cristo. E eu queria que você entendesse isso. Pode ser que você esteja aqui trilhando essa jornada com a gente, e eu queria dizer para você viver esta unidade mais clara, prepare o teu coração para fazer isso publicamente também. Eu quero descer, eu quero batizar, pastor. Quando que é o próximo batismo? Ou eu quero ser incluído nesta comunidade. Como é que eu faço para ser incluído nesta comunidade? Eu quero viver esta unidade, daquilo que vocês acreditam. Por que isto? Porque é importante que a gente conviva na mesma fé. Paulo, ele expressa isso e deixa claro para a gente que nós, como igreja de Deus, como povo de Deus, a nossa unidade como igreja, ela é vertebral. O que é isso? Ela está baseada numa coluna, que é a palavra. Teremos diferenças, sim. Essa é a grande sacada do Evangelho. Por isso eu não posso apontar o dedo para o outro, eu só aponto o dedo para o erro. E eu disse, conversando com algumas pessoas esta semana, ontem, sobre essa questão que eu citei aqui do Avatar, eu falei para um irmão o seguinte: irmão, a gente precisa estar mais preocupado com as heresias, com as mentiras, com as coisas que a gente ouve dizer que a gente acha que é de Deus, e às vezes a gente faz, do que propriamente com figuras, eu lembro e eu tenho um amigo que caçou Pokémon. Quem caçou Pokémon? Quem caçou Pokémon? Só um? Só o Alexandre? Não, então estão mentindo. Não foi só o Alexandre. O Alexandre eu sei, eu já sabia. Eu não ia falar o nome dele, mas como ele falou já. Mas lembra que caçava Pokémon? Quem lembra? Aí um monte de gente perguntando: pastor, Pokémon é do capeta, não é? Eu não sei. Mas cadê o Pokémon hoje? Acabou. Vocês estão percebendo? Isso passa. Tudo isso passa. E às vezes a intenção
do diabo é nos tirar dessa centralidade, é nos fazer ficar vagando, e a gente esquece que a unidade no corpo de Cristo, a unidade da fé, o nosso pensamento voltado para a palavra de Deus, para a Escritura, o nosso pensamento voltado em abençoar e cuidar do outro. Às vezes eu estou mais preocupado com essas coisas do que cuidar de alguém, do que não ferir alguém. E tem um autor que eu gosto muito dele, chama A.W. Tozer, e eu quero finalizar com uma frase que ele diz assim: uma pessoa que possuísse cerca de 100 de pianos e tentasse de alguma forma afinar esses pianos um pelo outro, ela nunca terá êxito. Mas se ele afinasse os pianos a partir do diapasão, quem é músico sabe o que é um diapasão, ele teria resultado de sucesso. Assim como o diapasão é para os pianos, o Evangelho é para a igreja de Cristo. É o Evangelho que dá o tom, é o Evangelho que nos afina a viver mais parecido com Cristo. É o Evangelho que nos dá a tonalidade correta na fala, é o Evangelho que nos dá a tonalidade correta no tratamento, é o Evangelho que nos dá a afinação correta na convivência, é o Evangelho que me faz ter tonalidade correta na fala dentro da minha casa, na fala nos negócios. É o Evangelho que me faz ter sintonia com os meus filhos, com meu marido, com a minha esposa. É o Evangelho que me faz e sempre me fará ser mais afinado com a sociedade. Tem gente que vive desafinada com a sociedade. E eu vou dizer uma coisa para você: não seja um cristão desafinado, que as pessoas consigam olhar para você e perceber que a tua vida é afinada pelo Evangelho. Tem um tom correto, tem um sabor legal, tem um negócio diferente. Você não vive salgando a vida das pessoas. Tem crente que salga a vida das pessoas, tem ou não tem? Tem crente que é salgado, não dá para degustar. Deixe que o Evangelho afine a nossa vida, a ponto de vivermos melhor, a ponto de não olharmos e tentarmos afinarmos a vida um do outro, mas deixarmos que este Evangelho transforme e afine o nosso viver. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 1, e fique de pé um pouquinho. Filipenses capítulo 1. Eu queria que você fizesse essa leitura comigo. Eu queria que você, a partir do verso 27, acompanhe essa leitura comigo. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês.
Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Eu queria terminar com esse texto do apóstolo Paulo também aos Filipenses. Não importa, viva a cidadania como filho de Deus, viva o Evangelho de maneira digna, desde que a sua vida vamos viver a centralidade aqui nesta comunidade, na missão Atos 4, que a centralidade desta comunidade seja Cristo, que o que afina a gente é o Evangelho. Não tente afinar a vida do outro a partir da sua, mas afine a sua a partir do Evangelho. Trate o outro, respeite o outro e compreenda que a unidade da igreja é algo produzido pelo Espírito Santo de Deus. Então eu queria dizer para você: viva isto, viva a fé em Cristo, viva de maneira digna e não tenha medo de enfrentar qualquer situação, lembrando que quem está no centro, quem deve estar no centro da nossa fé, da nossa comunidade, é Cristo Jesus. Só isso. Então tudo que você fizer, faça a partir do Evangelho. Tudo que você pensar, pense primeiro em Cristo e no seu Evangelho. Sempre desta forma. Viva para ajudar o outro, viva para promover a paz, viva para promover a unidade, viva para isto. E como eu gosto de fazer aqui, eu quero que você aproveite este momento para você pensar como você está vivendo a tua vida cristã. Como você está vivendo isso? De que forma você está vivendo isso? Você está vivendo isso de uma forma mais superficial, mais profunda, mais simples, no sentido de que eu estou vivendo meio como Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, ou eu quero viver esta unidade mais de verdade mesmo com Jesus e com o corpo. Lembre-se que Paulo escreve para o corpo. É aqui que eu consigo exercer meus dons, é a partir daqui que eu consigo abençoar a vida de outras pessoas, e é aqui que eu consigo conviver com outras pessoas, e é aqui que eu consigo promover isto. A minha fé, a minha unidade, o meu companheirismo, o meu auxílio é a partir daqui. Eu quero te convidar para cantar. Logo depois nós vamos orar e orarmos por esta proposta, tá bom? Tu olhas pra mim do céu, me enxergas bem. Não há um profundo lugar onde tu não me encontras com esse olhar. Do céu me proteges do mal, do céu me ouves
também. Se eu chamo, Pai, onde estás? Tu responde: estou contigo, não te deixo sozinho, filho. Se eu caminhar pelo fogo, não me queimarei, porque tu estás comigo, estás comigo. Se eu caminhar sobre as águas, não afundarei, porque tu estás comigo, estás comigo. És meu Deus, em ti confio. 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 Do céu me proteges do mal, do céu me ouves também. Se eu chamo, Pai, onde estás? Tu respondes: estou contigo, não te deixo sozinho, filho. Se eu caminhar pelo fogo, não me queimarei. Porque, Senhor, porque tu estás comigo, estás comigo. Se eu caminhar sobre as águas, não afundarei, porque tu estás comigo, estás comigo. És meu Deus, em ti confio. És meu Deus, em ti confio. És meu Deus, em ti confio. E no deserto minha provisão tu serás. Me leva em teus braços se eu me cansar. És meu Deus, em ti confio. 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 Glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo descreveu para a gente, que eu já expliquei. Ore por isso, ore pela unidade da sua casa, pela unidade da sua família, daqueles que estão próximos de você, às vezes até do pequeno grupo que você faz parte. E ore pela unidade da igreja, porque a partir dela, segundo Jesus, o mundo vai conhecer que nós somos discípulos se a gente conseguir viver isso de uma forma mais clara e afinada com o Evangelho. Glória a Deus. Eu tenho um pedido que me chegou. Ore pela família da Viviane, do Douglas Del. A Viviane perdeu a sua mãe,
que estava enfrentando um problema renal de longa data e não suportou a luta contra esse problema renal. Nós oramos por ela aqui, mas ela não suportou. Ore pela Viviane e sua família, para que Deus conforte a Viviane, o Douglas e toda a sua casa. Oremos, Pai. Obrigado por esta noite, já à noite. Obrigado por estarmos juntos como igreja, como corpo. E aquilo que nós vamos aprendendo da Tua Palavra, aos poucos, entendendo, compreendendo a Tua Palavra, possamos viver isso a partir da nossa própria vida, viver isso a partir da nossa própria família, da nossa família maior, que é a comunidade, e viver esta unidade mais clara a partir da pessoa, da Tua pessoa, do Teu Evangelho. O que nos une é o Teu Evangelho. Nós somos diferentes, Senhor, mas a Tua pessoa, a centralidade, a nossa submissão à Tua Palavra, a nossa submissão ao Teu propósito, Senhor. E que esta comunidade viva centralizada em Cristo Jesus. Que a minha família, a família dos Teus filhos se centralizem na Tua pessoa, Senhor. Seja o centro da nossa casa, do nosso casamento, da nossa empresa, dos nossos negócios. Seja o centro das nossas reuniões, e que em cada momento que esta comunidade se reúna, nós estejamos centrados na unidade, naquilo que o Senhor nos faz ser parecidos contigo, e que a gente entenda isso, Pai, todos os dias, que a partir do corpo vivamos isso, uma unidade em Cristo Jesus. Eu oro, Senhor, pela família da Viviane, Douglas. Senhor, conforte a dor, a lágrimas, que possa enxugar. Não é simples perder alguém que a gente ama. E que Tu venha confortar a família dos Douglas, principalmente a Viviane, a sua irmã, e trazer conforto para a sua vida, dado pelo Teu Espírito. E só o Teu Espírito é capaz de trazer um conforto sobrenatural. E eu oro por isso. Eu oro por cada família que aqui está, enfrentando os seus desafios, enfrentando as suas lutas diárias. Nos dê sabedoria, que nesta semana nós tenhamos, Senhor, discernimento para entender, para fazer a leitura daquilo que nós estamos vivendo, e que Tu nos mostre a saída, porque sempre vamos ouvir, queremos ouvir a Tua voz a partir da Tua Palavra. Que esta comunidade se volte para o Evangelho, que a fé desta igreja seja voltada para as Escrituras, e que ela ouça a Tua Palavra, e assim nós vamos discernir o tempo, discernir as coisas, e entender o momento que nós estamos vivendo. Nos ensine a viver isso, Pai, todos os dias, cada família, cada casal, os jovens que aqui estão, Senhor, aqueles que estão vivendo um momento que seja difícil, ou um momento de luta, ensine a cada um de nós a vivermos segundo a Tua vontade. Eu oro, nos dê uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana que nós possamos louvar e engrandecer o Teu nome a todo momento. Abençoe os nossos cultos familiares, e que ali, Senhor, possamos provar da manifestação do Teu poder em cada família. Desperte cada família dessa comunidade para o culto familiar, e que em nome de Jesus a manifestação da graça dentro da nossa casa seja latente, poderosa. Que o Espírito Santo, que convence, que transforma, possa transformar a vida dos nossos filhos, transformar a vida da nossa esposa, a nossa vida como marido. Transforme, Espírito Santo, a nossa casa, e possamos viver a unidade a partir de lá da nossa casa. Em nome de Jesus eu Te peço. Obrigado, Pai. Uma boa semana para todos nós, Senhor. É o que eu Te peço. Amém, Jesus. Amém. Meu irmão, Deus abençoe tua vida. Uma semana maravilhosa para você. Para aqueles que
vão começar aí a jornada de trabalho amanhã, um ótimo trabalho, uma ótima semana. Exerça aí o teu projeto de ficar na sua casa, faça parte de um pequeno grupo. Se você quer, às vezes, tirar alguma dúvida, pastor Fernando, eu quero me batizar, quero fazer parte da comunidade, quero ser inserido nesta comunidade, você pode me procurar também de alguma forma aqui no final do culto, tá bom? Uma ótima semana, abrace a sua família e fiquem com Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação.